Web Rádio Hélio Pomorski. Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é a Ariane de Souza, acadêmica do curso Tecnologia em Marketing e bolsista do projeto Web Rádio Hélio Pomorski. Nesse momento tão delicado em que vivemos, vamos às urnas eleger prefeitos e vereadores para comandar o nosso poder legislativo pelos próximos 4 anos. Devido à pandemia do Covid-19, nosso processo eleitoral sofreu alterações e isso pode causar alguns reflexos nos resultados das eleições municipais. Por isso, vamos conversar hoje com o Matheus Campos Felipe, chefe do cartório da 20ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul. Vamos começar pedindo para que o Matheus nos explique como funciona o processo eleitoral municipal e quem pode votar nessas eleições. Quem pode votar nas eleições é quem está em dia com a justiça eleitoral, tá? Quem está com o título cancelado, seja porque deixou de votar 3 eleições, ou porque tinha biometria e a biometria encerrou e não compareceu, ou porque está com alguma condenação criminal, tá? Quem está com condenação criminal registrada ainda não pode votar, tá? Nem todo mundo que tem condenação está preso. Às vezes a pessoa está no semiaberto ou cumprindo uma prestação alternativa, qualquer coisa nesse sentido, e aí a pessoa não pode votar. Na eleição atual, quais são os números de candidatos da nossa região? A gente, aqui na 20ª Zona Eleitoral, a gente ficou responsável esse ano apenas pelos registros dos nossos municípios termo, né? Aratiba Barra, Itatiba do Sul, Mariano Moro, Severiano e Três Arroios. Então, nessas cidades, a gente teve mais ou menos aí uns 130 candidatos, tá? No total, incluindo prefeito e vice. Em Erechim, no total, né, de vereadores e candidatos a prefeito, a gente teve aí em torno de 250 e 260 registros, tá? São candidatos, né, que registraram suas candidaturas. Isso aí daí, como em Erechim tem 2 zonas, né, cada eleição troca as atribuições, né? Então esse ano a gente não ficou com o registro eleito das candidaturas, né? Então o número da 20ª Zona Eleitoral e mais Erechim é mais ou menos esse. E após a votação, qual a condição para realmente ser considerado eleito? A condição para ser eleito é ter o seu requerimento de registro de candidatura deferido, tá? Então quem tem o registro de candidatura deferido, ou ainda que, por exemplo, se for indeferido, recorre, pode reformar a decisão, né? Então, no final do processo, se caso tenha havido alguma coisa aqui na primeira instância, tem que ser confirmada a candidatura, né? Esse é o procedimento para ser eleito, tá? E porque nesse procedimento do registro de candidatura, a gente olha tudo. Se a pessoa está afiliada a partido, se está domiciliada no município pelo qual está concorrendo, se a pessoa é alfabetizada, se tem todos os documentos, se não tem nenhuma condenação criminal estadual, federal, né, se não tem ação de improbidade administrativa. Então, basicamente é isso, tá? Então, você registra a candidatura, a gente analisa, se for deferido, é o que basta para ser eleito, tá? Outra condição também que precisa ter idade mínima para o cargo, né? Para vereador é 18 anos na data da eleição e para prefeito é 21 anos na data da posse, tá? Mas, como eu disse, a condição para ser eleito, o candidato apresenta esse requerimento, a Justiça Eleitoral analisa e tudo que é preciso para que ele concorra, a gente analisa ali. Então, todo candidato que está deferido está 100% habilitado a ser eleito. Matheus, em quais cidades pode haver um segundo turno? Segundo turno, somente há segundo turno nas cidades em que há mais de 100 mil eleitores, tá? Então aqui na nossa região não tem nenhuma cidade, tá? Que se enquadra nisso aí.
que ser mais de 100 mil eleitores para poder ter segundo turno. Com o aumento da utilização das mídias sociais, também tivemos o aumento das notícias falsas, as chamadas fake news. Como está sendo tratada essa questão em nossa região? A questão de notícias falsas, a gente não ficou sabendo de ocorrências aqui na 20ª zona eleitoral e na 148. Nada foi trazido até agora ao conhecimento da Justiça Eleitoral de que tenha sido disseminada alguma notícia falsa. Então, para esse ano, a gente não sabe, porque não veio nada até agora a respeito do assunto. Apesar da grande divulgação da confiabilidade e seriedade da utilização das urnas eletrônicas no processo eleitoral, ainda tem pessoas que duvidam da sua transparência. Nos fale um pouco sobre o funcionamento da urna. A urna eletrônica, ela possui uma série de sistemas de segurança, né? E os programas que são inseridos nela ali são assinados e lacrados, né, pelo TSE em audiências públicas, tá? E tudo o que acontece na urna fica devidamente registrado, né? Então, por exemplo, em 2018 foi feita uma auditoria pós-eleição, né, que demonstrou que todos os votos dos candidatos a gente pegou várias urnas aí da cidade e examinou, né, e conferiu com o boletim de urna do TSE, com o boletim de urna da urna, que os votos que foram computados pelas pessoas estavam ali, tá? E todos os anos a Justiça Eleitoral faz um sorteio no sábado, tá? E retira 8 urnas do estado, tá? E essas urnas são levadas para Porto Alegre, tá? E lá é feita uma votação na frente das câmeras com uma empresa de auditoria, tá? Então eles fazem a votação lá na frente das pessoas, né? E aí vai sendo computado voto a voto e no final se extrai o resultado daquelas urnas, comprovando que tudo que foi digitado saiu do outro lado, tá? Então as urnas funcionam adequadamente. Com a pandemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, quais as medidas sanitárias adotadas para preservar a saúde dos eleitores, mesários e candidatos nas eleições 2020? Com a pandemia, a primeira coisa que mudou foram as datas das eleições, tá? Foi adiado para que as eleições não ocorressem, vamos dizer assim, num pico, né, de surto ou contaminação. Os eleitores vão receber álcool gel para eles e para as pessoas, para os eleitores e para os mesários, tá? Vai ter nas sessões, cada sessão vai ter seu kit. E os mesários vão ter máscara à sua disposição, tá? Então vai estar todo mundo protegido, e as pessoas que forem votar vão ter que entrar de máscara na sessão, tá? E o horário de votação foi estendido, tá? Vai começar às 7 da manhã e vai até às 5 da tarde, para que tenha mais tempo de votação e as pessoas não precisem se acumular nas sessões, tá? Das 7 às 10 da manhã, preferencialmente, os idosos vão votar, mas não é obrigação, tá? É só uma campanha. Então, se alguém, por exemplo, eu não vou poder votar, eu trabalho de tarde, sou plantonista no hospital a partir das 2 da tarde, eu tenho que ir de manhã, não tem problema. É só uma campanha de orientação para que quem puder deixe que amanhã fique para os idosos, nesse horário das 7 às 10. Tá? Mas ninguém vai ser impedido de votar em nenhum dos horários, tá bom?
Caso eleitores e mesários apresentem sintomas do Covid-19 ou tenham testado positivo até 14 dias anteriores da data da eleição para a doença, como eles devem proceder? Os eleitores, vão ter que justificar o voto por meio entrando no site do TRE e procurando por justificativa eleitoral. Aí vai ter lá a justificativa. Ele tem 60 dias após a eleição para justificar e eles vão ter que apresentar um documento comprovando que estavam com Covid, né? Seja o exame ou um atestado, né? Que bata com a data da eleição, tá? Então daí, apresentando esse documento, vai ser deferida a justificativa. E os mesários a mesma coisa, só que ao invés de entrar no aplicativo, no site e fazer justificativa, eles vão entrar em contato com o cartório eleitoral e aí o cartório eleitoral faz a dispensa deles, tá? Porque é diferente do eleitor, então eles entram em contato com o cartório nos telefones que tem na internet e mandam documentos por e-mail e aí o juiz aprecia e defere a justificativa. Algumas sessões eleitorais foram alteradas em nossa cidade. Como saber onde voto e quais os documentos que devo levar? Para saber onde vota, o ideal é baixar no celular o aplicativo e-Título, tá? Porque nesse aplicativo, mesmo aqueles que tiveram alguma mudança na sessão, vão poder saber nesse aplicativo, tá? E lembrando que aqueles eleitores do Barão tiveram seus locais de votação alterados pelo São José, Medianeira ou José Bonifácio, tá? No dia da eleição, a gente vai deixar ali no Barão cartazes informativos, tá? Mas já foi divulgado aí no online, nas rádios, para quais lugares eles foram transferidos, tá? E para votar, a documentação é a mesma de sempre, tá? Apesar desse ano não ter biometria por causa do Covid, a documentação não mudou. Documento oficial com foto. Esse é o documento para votar, não é o título. Se for apenas com o título, não vai votar. O que fica permitido e proibido no dia da votação? No dia da eleição, o que mais acontece, tá? Então, vou falar o que é proibido, o que é permitido, o que mais acontece, né? Porque tem muita coisa que é proibida, mas tem certas coisas que são principais, tá? Não pode fazer aglomeração no dia da eleição, tá? Não é só por causa do Covid. Não pode fazer ajuntamento de pessoas enquanto dura a votação, né? Depois, por exemplo, o pessoal provavelmente vai comemorar e tal, aí é uma outra história. Mas enquanto tem a eleição ali, não pode fazer aglomerações, tá? Não pode pedir voto no dia, tá? Isso chama boca de urna, tá? Não pode pedir voto no dia. Não pode fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral, tá? Os únicos que podem fazer, vamos dizer assim, propaganda, mas no caso não é propaganda, é que o eleitor pode manifestar a sua preferência por candidato de qualquer maneira, só que de forma silenciosa. Então ele não pode pedir voto para ninguém, vote no fulano, vote no ciclano, isso não pode. Mas ele pode usar bandeira, pode usar camiseta, pode usar broche, né? Pode ir votar com todo esse equipamento, desde que em silêncio, tá? Então se o eleitor quiser ir fantasiado com as cores, pintar o rosto, tudo isso pode, desde que em silêncio, tá? E a outra coisa que não pode é ficar fazendo o famoso derrame de santinhos, né? Que o pessoal acontece muito, principalmente nas eleições locais, que é pegar material de propaganda e espalhar perto da sessão, para que as pessoas indecisas ou que não tenham candidato peguem aquele material e acabam escolhendo indevidamente aquele que deixou o material de propaganda ali, né? Então, basicamente, o que pode ou não pode no dia da eleição é isso aí, tá? Que não pode fazer propaganda, não pode fazer ajuntamento, não pode pedir voto, tá? E o eleitor pode silenciosamente manifestar sua preferência por qualquer candidato. Matheus, quais são suas considerações finais sobre o dia da eleição? Minhas considerações finais é o seguinte: tenham paciência, tá?
respeitem as filas, tenham paciência, não dificultem o trabalho dos mesários. Se o mesário pedir alguma coisa para você, atenda, tá? Se você não